pessoas que precisam estar aqui, em nome de Jesus. Preste atenção nessa letra. Essa live é para você que precisa dizer isso para o Senhor. Para você que está fugindo do seu chamado, ouça. Deixa o Senhor falar contigo. Para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Olá, mulher, estou aqui para transmitir, compartilhar com você um recado da parte do Senhor, uma palavra que o Senhor está gerando em meu coração já de um tempo e eu sinto que chegou o momento de compartilhar com você. Eu abri essa live sem avisar, sempre faço assim, né? Eu faço na hora que o Senhor quer, que o Senhor orienta. Para você, mulher, que está sendo chamada pelo Senhor para se levantar, para exercer o seu ministério, o seu propósito, o seu chamado, mas está escondida. Talvez, assim como eu estive resistindo durante um bom tempo, existam mulheres que vão me assistir, estão passando pelos dilemas parecidos que eu passei, que eu vivi. Estão escondidas nas cavernas do medo, das dores, das decepções ministeriais, das feridas do passado, das frustrações com pessoas ou frustrações com você mesmo. Talvez alguém que vai ouvir essa live está se acovardando naquilo que o Senhor já disse ao seu respeito, ao seu chamado, ao seu ministério, por medo, por não se achar capaz, por se sentir pequena, por insegurança, por medo de não conseguir, por medo de não dar conta, ou até porque você se decepcionou, se frustrou, e hoje você não quer saber de mais nada. Você está escondidinha, quietinha na caverna, não quer mais se envolver, não quer mais colocar sua mão em lugar nenhum, se cansou de pessoas e não quer mais atender o chamado que o Senhor tem sobre a sua vida pelo medo de se ferir mais uma vez, de ser ferida mais uma vez. E Deus, Ele está perguntando para você, como tem perguntado para mim: onde você está, Elias? Em que caverna que você está, Elias? E qual vai ser a sua resposta? Essa música, Eis-me Aqui, ela fala sobre alguém que ouve o chamado do Senhor e responde, dizendo: Senhor, eu estou aqui, apesar das minhas debilidades, apesar das situações ao meu redor, apesar das minhas fraquezas, eu estou disponível para ser usada para a tua glória, para fazer aquilo que o Senhor reservou para mim desde a eternidade. Mulher, longe do nosso propósito, nós não seremos felizes. Existe satisfação que só encontramos quando vivemos o propósito que Deus reservou para cada uma de nós. Muitas vezes, mulheres, o nosso chamado, ele não vai ser exercido da maneira que idealizamos. Às vezes você gostaria que o seu chamado fosse um, mas o Senhor está te mostrando que é outro. E esse outro é totalmente fora da sua zona de conforto, daquilo que você tem segurança, que você talvez tenha até habilidade. O chamado de Deus sobre a nossa vida tende a nos tirar da zona de conforto, porque se fosse fácil para nós, nós não dependeríamos do Senhor.
Geralmente o Senhor nos chama para aquilo que nos sentimos incapazes, para que Ele possa ser tudo em nossas vidas, para que Ele possa ser a nossa âncora, para que a nossa dependência esteja totalmente alicerçada nele, para que a gente não venha fazer coisas, viver coisas e pensar por algum momento que isso tem a ver com nossa própria capacidade ou habilidade. A glória precisa ser dele, a dependência precisa estar alicerçada no Senhor. Por isso que às vezes Deus nos tira das zonas de conforto e nos lança diretamente na cova dos leões. Sim, cumprir e obedecer ao propósito do Senhor muitas vezes vai nos lançar em covas, em fornalhas, em prisões, em pedradas, em situações em que não queríamos viver. Eu quero ler com você hoje, para compartilhar essa palavra, aqui em Marcos, no capítulo 6. Nós vamos percorrer por quase todo esse capítulo. E no comecinho, ele diz assim: Jesus partiu dali para a sua terra natal na companhia dos seus discípulos. Ele chegou no sábado e começou a ensinar na sinagoga local. E muitos do que o escutavam ficaram admirados e exclamavam: da onde vem essa sabedoria? Como ele que sabe tudo isso? Esse não é carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus foi para sua terra natal, em Nazaré, e as pessoas daquele lugar fecharam seu coração e por isso não viveram e desfrutaram de grandes milagres. E Jesus disse nessa ocasião que nenhum profeta é devidamente honrado na sua terra natal. Mulheres, pode ser que você esteja vivendo isso. Às vezes nós não somos lembrados, honrados, reconhecidos por aquelas pessoas de casa, aquelas pessoas que conhecem o nosso antes, aquelas pessoas que conhecem as nossas fraquezas, aquelas pessoas que estão próximas a nós, muitas vezes não reconhecem a unção que Deus colocou sobre a nossa vida, porque estão olhando para o nosso passado e estão olhando para o nosso natural limitado. Eu e você realmente somos pessoas limitadas, que se operarmos no chamado de forma natural, não vamos fazer nada. Nós dependemos totalmente do agir sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, para cumprir o ID que Ele propôs a nós. E quando isso acontece, Jesus faz o quê? Ele impulsiona os seus 12 discípulos a viajarem por outros lugares para levar a palavra, para levar o Evangelho. Quando as portas se fecharem para você onde você está, não fique ressentido com pessoas. Não foram pessoas que fecharam as portas. Foi o próprio Senhor que está te impulsionando a avançar. O próprio Senhor está te impulsionando a ir mais longe, a ir para outros povoados. Isso aconteceu com Jesus. E lá no versículo 7 diz o seguinte: convocou os 12 para junto de si e enviou de 2 em 2, concedendo-lhes autoridade sobre espíritos imundos, e determinou que nada levassem pelo caminho a não ser um cajado, pão, mochila de viagem e nem dinheiro, que andassem calçados com sandálias, mas que não carregassem 2 túnicas. O Senhor enviou esses 12 homens apenas com o necessário, que foi autoridade e unção. E disse a eles: não leve mais do que o necessário. Mulher, pode ser que existam pessoas que olhem para você e pensem: de onde que vem tanta sabedoria? Como ela sabe e diz que sabe e que vive essas coisas em Deus? Quem é essa pessoa? Quem é essa mulher? Esse canal, ele é um canal de mulheres improváveis, de mulheres que talvez não tenham uma formação, que talvez não tenham uma teologia, que não tenham tantas habilidades que os homens exigem, né? Não que isso seja errado, mas o Senhor continua escolhendo os vasos fracos e frágeis, mas que estão vazios, para serem cheios somente da sua glória.
Deus ainda chama mulheres que estão lavando a sua louça na cozinha. Deus ainda levanta mulheres que estão sendo fiéis no pouco, cuidando dos seus filhos, amando e respeitando seus maridos. Deus conta com você, mulher. E você não precisa de nenhuma habilidade especial, você só precisa estar disponível e confiar que aquele que te chamou para a missão é fiel e ele vai suprir exatamente o que você vai precisar para viver essa missão, que é autoridade e unção. Jesus enviou os 12 discípulos, mas não enviou sozinho. Ele colocou 2 em 2, de mãos dadas. Fique em paz, mulher. Deus ele vai levantar pessoas para estarem de mãos dadas com você no exercício do teu chamado. As pessoas que são necessárias. Não espere o apoio de A, de B, de fulano, de ciclano. Não espere o reconhecimento. Apenas obedeça ou ide o chamado do Senhor. As pessoas necessárias o Senhor vai colocar lado a lado com você. Vão ser aquelas que vão sustentar as suas mãos nos dias difíceis, que vão orar por você, que vão guardar a sua casa. Apenas obedeça. E o Senhor vai conceder poder e autoridade para que você execute o chamado que Ele tem na sua vida para a glória do nome dEle. Não duvide, mulher, na provisão do Senhor. Obedeça. Leve apenas o cajado, que é a palavra de Deus. Calce os pés com os sapatos da anunciação do Evangelho da paz e leve apenas uma capa. O Senhor é quem te guarda. Capa fala de proteção, capa fala de cobertura. A sua cobertura é o Senhor. Mulher, a sua cobertura espiritual para cumprir a missão é a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Ele é que te cobre, Ele é que te guarda, Ele é que te protege, Ele é que te esconde. Tenha paz naquele que te chamou para cumprir a missão. Não porque você é capaz, mas porque Ele é Deus. Amém? Deus vai prover para você a casa, o lugar onde você vai entrar para repousar. Deus vai prover para você o alimento necessário para você cumprir a sua missão. Mas preste atenção, mulher. A nossa itinerância ministerial precisa ser intercalada com períodos de descanso perto de Jesus. Isso é um segredo. Muitas pessoas se desgastam, perdem o propósito, saem da posição que o Senhor estipulou para elas, se frustram, se cansam porque negligenciam o descanso perto de Jesus. Toda a itinerância do chamado, do propósito, da missão que Ele te dá precisa ser intercalada com o descanso perto de Jesus. Eu vou ler aqui o versículo 30 e o 31 que diz o seguinte: retornaram os apóstolos, retornaram da onde? Do envio. Jesus tinha enviado os 12 para cumprirem uma missão, para levar o evangelho a outros povoados. E aqui no versículo 30 eles já estão voltando. E diz: retornaram os apóstolos e reuniram-se com Jesus para lhe relatar tudo o que haviam ensinado, realizado e ensinado. Então convidou-lhe Jesus. Olha como Jesus é maravilhoso. Vinde somente comigo a sós, para um lugar deserto e descansai. Mulher, a multidão tem fome de pão. A multidão tem fome de peixe. A multidão quer ver milagres e o sobrenatural. Mas Jesus, que te ama e que usa a tua vida para multiplicar pães, para multiplicar peixe, para curar, libertar e salvar, Ele te chama: vinde comigo a sós e descansai. Toda vez que o Senhor te enviar para uma missão, você precisa entender que existe um lugar de dependência totalmente daquele que te enviou para exercer aquela missão.
nós precisamos entender que temos um lugar de dependência em Jesus. Muitos se perdem aí, se levantam ministerialmente, começam a cumprir o ID, o seu chamado, fluir, mas não entendem que precisam parar e descansar a sós com Jesus. Isso é questão de sobrevivência, mulher, porque senão a multidão suga a tua força, as tuas energias, a tua alegria, porque a multidão nunca se satisfaz. Nós precisamos sempre beber da água da fonte. Senão, ao invés de transbordar, você vai começar a secar. Você já não vai ter nem água para dar e muito menos para você. Toda vez que o Senhor te levantar para uma missão, entenda o seu lugar de dependência. A fonte é Ele. O teu poder, a tua autoridade, a tua unção vem dEle. E sem Ele, não tem propósito você cumprir o ID. Sem estar perto dEle, nada faz sentido, porque é tudo sobre Ele. O que adianta eu cumprir o chamado do Senhor, mas me afastar da intimidade da comunhão com Ele? Eu não vou resistir por muito tempo, a minha fé, ela vai esmorecer. Mulher, para sobreviver espiritualmente, para você cumprir o teu chamado com vigor, com alegria, renovada, sem secar, você precisa entender que depende de parar e se retirar sós com o Senhor e descansar no colo dele. Você precisa entender que Ele é quem te reabastece. Você precisa sair do lugar de suprir expectativas de multidão para agradar a plateia de um. E a plateia de um é mais importante. A plateia de um. E esse um se chama Jeová El Roi, o Deus que te vê no secreto. O Deus que vê o teu secreto e que te recompensa com a presença dele. Não existe recompensa mais importante do que ter a presença de Jesus conosco, de que ter a companhia dele, de que ter o olhar, a plateia de um. Quando a gente para de buscar a plateia de um e começa a tentar suprir a expectativa da plateia de multidões, a gente entra por um caminho de morte ministerial. Não tem quando uma bicicleta, a gente está pedalando uma bicicleta numa subida, a gente faz esforço, consegue chegar lá. Mas quando vai para descer, na descida você não pedala. Você vai no embalo, não é verdade? E muitas vezes, ministerialmente, existem pessoas que estão assim. A bicicleta ainda está girando, mas é uma queda. Ela só está indo no embalo. Cuidado, mulher, em só funcionar para o Senhor. Cuidado em só funcionar ministerialmente. Isso é morte. Deus te chama para exercer o ID, para cumprir a missão e o chamado, mas entendendo que a sua dependência vem dele, que o seu descanso é nele, é que ele que te renova e ele que dá água para matar a sua sede e a de muitos. Mulheres, é necessário preservar o lugar de solitude e de descanso no Senhor. Quanto mais você se expõe, maior deve ser o teu secreto com Deus. Quanto mais você se levanta para cumprir o chamado, mais profundo precisa ter o seu secreto com o Senhor. Quanto mais pessoas te veem, mais você precisa desejar a audiência de um, que é o Senhor. Muitos virão até você. Quando você se levanta para cumprir o ID, muitos vão até você, enviados por Ele, que são ovelhas sem pastor, ovelhas muitas vezes feridas, ovelhas cansadas, ovelhas famintas, que precisam se assentar em pastos verdejantes, que precisam se assentar e se alimentar, precisam se assentar e serem tratadas e serem cuidadas. E o Senhor, Ele tem capacitação do céu para dar a você, para você cuidar dessas ovelhas.
Lá nos versículos 41, diz o seguinte: E tomando Jesus 5 pães e 2 peixinhos, elevou os olhos ao céu, deu graças e partiu. A seguir, os entregou aos seus discípulos, para que eles servissem o povo. Olha, gente, isso é muito forte. Deus fez o milagre, Jesus fez o milagre da multiplicação, mas ele não entregou para o povo. Ele incluiu os discípulos naquele milagre, ele deu nas mãos dos discípulos e os discípulos repartiam e entregavam ao povo. Primeiro você recebe o pão, para você servir. Isso é andar com Jesus. Você primeiro recebe o pão, mas não é para você não. É para você servir as ovelhas dele, as ovelhas que ele envia até você. Antes de você comer, muitas vezes, você vai ter que servir aos outros. Pode ser que você se encontra com fome, precisando de uma palavra, precisando de um colo, precisando de um apoio, precisando de um encorajamento. Aí Jesus manda você ir lá e encorajar o outro. Jesus manda você ir lá e dar uma palavra para o outro. Jesus manda você ir lá e amar aquela outra pessoa, a dar colo para aquela outra pessoa. E você está precisando. Justamente é o que está acontecendo aqui. Primeiro ele dá na sua mão o pão, mas esse primeiro pão é para você servir ao outro. E depois que você servir o outro, vai sobrar para você. Aqui diz o seguinte: todas as pessoas comeram à vontade e os discípulos ainda recolheram 12 cestos repletos de pedaços de pão e peixe. Não vai faltar para você. Se você for obediente, não vai faltar para você. Você vai ter tanto para você servir, quanto para a tua própria casa. Mas essa é uma oportunidade que Jesus te dá de ver a multiplicação. E aí você olha e fala assim: meu Deus, como pode eu, na minha situação de hoje, ter uma palavra para dar para fulano? Da onde veio essa palavra? Se eu estou precisando ouvir essa palavra, mulher, é a multiplicação dos seus 5 pães e dos seus 2 peixinhos. É Jesus mostrando para você que se você obedecer, se você for fiel no pouco, você vai ter para dar e vai ter para você. Entende? É uma forma dele demonstrar para você que não depende de você. Ele te usa na sua disponibilidade, na sua obediência. Não é porque você é mais ungida, não é porque você é mais inteligente, não é porque você é que sempre está bem. Mesmo nos dias maus, mesmo nos dias de trevas, mesmo nos dias de sequidão, Jesus usa os nossos 5 pães e 2 peixinhos para revelar a glória dele, para mostrar para nós mesmas que por nós não temos capacidade, mas que se escolhermos obedecer, ele vem e realiza um milagre. Ele vem e multiplica, o seu pouco se transforma em muito nas mãos do Senhor. Tenha fé, mulher, que ele te deu a ordem e que ele não vai deixar faltar suprimento. Não se preocupa, ele vai mandar recurso. Não vai faltar para você, não vai faltar para sua casa. Apenas vá. Como que vocês acham que eu me sinto toda vez que o Senhor fala assim: entra numa live? Meu Deus, uma pessoa que não gosta nem de fazer chamada de vídeo, uma pessoa que não gosta nem de tirar muita foto, e o Senhor fala: entra numa live. Eu falo: Senhor, mas eu não sei nem o que eu vou falar. E o Senhor diz: vai na tua força, que eu vou chegar com a palavra na sua boca. Mulher, é questão de confiar. É questão de confiar que aquele que te chamou te ama e ele é fiel para cumprir aquilo que ele disse que vai fazer na sua vida. Eu não vejo em mim capacidade. Tantas vezes são guerras interiores, são batalhas na mente que dizem que eu não sou capaz, e o inimigo dizendo os meus defeitos, me lembrando aquilo que eu não sou. E verdadeiramente eu não sou. Mas Jesus, aquele que me chamou, sabe quem eu sou e quem eu não sou. E mesmo assim ele conta comigo, mesmo assim ele conta com você. Esse é o contexto do milagre dele. Eu tenho aprendido que tudo se trata a respeito de Jesus. E hoje, conversando com uma amiga minha, a gente estava falando disso. Tudo é sobre ele. Mulher, tudo é sobre ele. Quando você achar que é sobre você, você está longe. Não é sobre você.
não é sobre a sua capacidade, não é sobre suas qualidades, não é sobre a sua busca. Não é. É tudo sobre Ele. Ele através de nós. E Jesus, Ele quer enviar pessoas até você. E talvez você está dentro da caverna, igual eu falei no começo da live. Se você não ouviu do começo, volta lá depois na gravação. Você está dentro da caverna, se escondendo no medo, nas feridas, na decepção, nas frustrações que você teve com pessoas lá no passado. Sabe o que eu vejo? Que existem muitas mulheres que, assim como eu, decidiram se esconder do seu chamado por frustração, por decepção, por tristeza, por não ter sido aquilo que você imaginou. E chega a ter até um pavor de voltar a ser ativa ministerialmente. Hoje o Senhor está jogando por terra esse medo na sua vida e na minha vida. Hoje o Senhor está jogando por terra toda essa prisão de Satanás na nossa mente, no nosso chamado. E Ele está dizendo: eu te envio. Eu te envio. E você pode dizer comigo: eis-me aqui? Eu quero que você, se você puder agora, no ato profético, levante sua mão e diga em alta voz para o céu e para o inferno ouvir: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Você consegue dizer isso? Eu vivi uma época na minha vida em que eu não conseguia dizer isso para o Senhor. Eu não conseguia dizer eis-me aqui, eu não queria. Eu falava: não, Senhor, deixa só eu aqui, o Senhor, no nosso secreto, que aqui é bom demais. É só eu e o Senhor, não tem ninguém, não tem sofrimento, não tem dor, não tem decepção. É só eu e o Senhor, que está muito bom eu e o Senhor. Sabe, o Senhor fala: eu não desisto de você, eu não desisto do teu chamado. Quero te convidar a você levantar tua mão, erguer e dizer para o céu e para o inferno ouvir: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, porque o meu chamado só eu posso cumprir. Amém? E para finalizar, mulher, pode ser que o seu sim ao Senhor te leve a enfrentar algumas tempestades. E isso sim dá medo, né? Mas aí a gente aprende a confiar e descansar nele. E aprende que Ele é a nossa fonte de vida, de força e de vigor. Que Ele não nos deixa desistir. Lá no versículo 45 diz o seguinte: depois disso tudo, tá dentro do mesmo capítulo, no mesmo contexto, tá? No versículo 45. Isso foi depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Logo em seguida, insistiu com os discípulos. Olha só, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. E aí diz que no meio desse percurso chegou uma grande tempestade. E Jesus notou que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. E em plena madrugada, Jesus veio na direção deles andando sobre o mar. E eles gritaram, porque pensaram que era um fantasma. Mas Jesus disse assim: coragem. Sou eu, não tenha medo. Pode ser que por dizer o sim ao Senhor, você, por obediência, acabe entrando em algumas tempestades. Mas eu quero te dizer: coragem. Jesus está com você e no tempo certo Ele vai aparecer. Em plena madrugada, Ele vai aparecer para te lembrar que Ele está com você. Que Ele não perdeu de vista. E que tudo que aconteceu ao longo do teu chamado, é só para manifestar mais ainda a glória dele. Existem tempestades que nós vivemos para manifestar a glória dele. Porque lembra, não é sobre você, não é sobre mim, é sobre ele. Não se preocupe, mulher, com aquilo que virá quando você decidir dizer o sim para o Senhor. Quando você decidir viver o seu chamado. Você pode desagradar muitas pessoas com isso. Pode ser que muitas pessoas se afastem de você. Pode ser que muitas pessoas não celebrem o seu chamado. Mas eu e você precisamos viver buscando a audiência de um. E esse um é o Senhor. É Ele quem nos aprova. É Ele quem nos respalda. É Ele quem nos autoriza. É Ele quem nos unge. Amém? Logo, Jesus vai ao teu encontro.
Em todas as tempestades que o teu chamado trouxer sobre a tua vida, Jesus, ele vai ao teu encontro. Quantas vezes nós nos levantamos para fazer a obra do Senhor e vem ataques na nossa casa, ataques na nossa mente, ataques na nossa saúde, na saúde dos nossos filhos, e a gente se atemoriza e fala: Senhor, eu quero cumprir o teu chamado, mas quando eu me levanto, vem uma enxurrada sobre mim, sobre a minha família, e eu não sei nem de onde que veio. É de todos os lados, é em todas as áreas, e a gente fica assim: meu Deus, até com medo de se levantar. Mas escute o que o Senhor quer falar para mim e para você. Todas as tempestades que vierem estão debaixo do controle dele, e ele permite para manifestar a glória dele, para revelar o poder dele, a majestade dele sobre nossas vidas. E o convite do Senhor hoje é: mulher, abra os seus olhos para você ver além do natural. Não esteja com o coração endurecido, não esteja insensível. Eu quero te lembrar dos milagres que Deus já realizou na tua vida. Talvez eu fale para mulheres que já perderam a fé no chamado que o Senhor tem sobre elas, que acham que a estação que estão vivendo vai durar para sempre. Mulher, se lembre agora dos milagres que Jesus já realizou na sua vida e através da sua vida. Eu tenho certeza que você já viveu multiplicação de pães e peixes. Eu tenho certeza que você já venceu tempestades em mar aberto, vendo Jesus vir até você. E a última coisa que eu quero falar: muitas pessoas virão até você, enviadas por Jesus. Muitas pessoas vão procurar você no momento em que você se levantar para cumprir o seu chamado. Mas pensa numa coisa, mulher, não é sobre você. É sobre o que em você carrega. Não é sobre você. É sobre quem você carrega. Não deixa a vaidade subir na sua cabeça. Não deixa criar raiz de soberba em você. As pessoas virão atrás de você, mas não é sobre você. É sobre quem você carrega. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Você consegue acreditar nisso? Eu vou botar mais um pedacinho da música que eu abri a live, porque essa música tem ministrado muito ao meu coração. Eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer comigo isso hoje? Deixa o Senhor tocar com as brasas dele na sua vida hoje e te habilitar para cumprir o chamado dele sobre a sua vida. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor. Estou disponível. Para de fugir do seu chamado, mulher. Aleluia. Jesus hoje ele veio para te lembrar que existe uma palavra sobre você. E ele está te chamando: filha, eu quero enviar. Eu quero te enviar. Que hoje seja para você uma tarde de romper o teu chamado, o teu propósito. Que você se sinta autorizada e enviada pelo Senhor. Que você entenda que precisa depender dele para cumprir o ID, que é tudo sobre ele, não é nada sobre você. E que tudo que você cumprir será para que o nome dele cresça e seja exaltado. Amém.